Gente de luz, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer a nossa live com o Marcelo Teles. Ele vai trazer várias dicas, várias coisas aí para nos auxiliar como vamos ter mais equilíbrio na nossa prosperidade. Então vai ser um conteúdo muito bacana, que tem um embasamento teórico muito conciso e ao mesmo tempo muito claro e didático. Então, nós somos professores, né? Ele também é professor. Então, o Marcelo, ele vai se apresentar aqui pra gente. E aí a gente já vai começar, então, a fazer a nossa live de hoje falando sobre equilíbrio e prosperidade. Muito obrigada por aceitar um convite de estar aqui no meu Instagram ali para os meus seguidores e para os meus amados clientes, consultantes que me acompanham. Então, te apresenta aí para nós, pessoal, te conhecer um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Marcelo Teles, eu sou o esposo da Ana Paula e é uma grande honra participar desse momento aqui, desse momento de compartilhar as nossas experiências, né? Ainda mais que a Paula sempre tem convidados aí muito ilustres, muito importantes. Alguns eu conheço, eu lembro que ela já fez live com o mestre Jadir, com a professora de yoga, a Leila, com a Eliane Locks, que também é uma terapeuta. E eu estou no meio dessa galera, isso é muito bom, isso me faz sentir muito importante, porque essas pessoas ajudam as outras pessoas, né? E quem ajuda as outras pessoas está fazendo uma coisa muito boa, né? Porque você ajudar as outras pessoas, você está deixando o mundo um pouco melhor. Então, eu estou no meio dessas pessoas, me sinto muito honrado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E Marcelo, como é que tu começou nessa trajetória de desenvolvimento pessoal, né? Tu é professor, né? E como é que foi isso que despertou essa vontade de começar a trabalhar nessa área, assim, estudar mais sobre isso? O que te levou? Bom, eu comecei a aprender coisas um pouco diferente da área técnica, né? Porque eu sou professor de computação, então eu sou muito da área técnica. E aí eu comecei a precisar, eu precisei aprender coisas de outras áreas, né? E eu percebi que essas coisas são importantes, né? Eu meio que deixava de lado isso e chegou um momento que eu comecei a precisar aprender. E aí fui estudando essas coisas e quando eu vi, eu estava já com bastante conteúdo que seria interessante também compartilhar. Mas aprender sobre nós mesmos é algo essencial, porque atualmente as mudanças elas são muito constantes, né? Nos últimos anos aí as mudanças são cada vez mais rápidas. E nós aprender coisas novas nos deixa mais preparados para esses novos desafios, para essas novas mudanças. E isso tanto na nossa vida pessoal, né, em casa, com a família, quanto também no meio profissional, né? Porque um profissional que fica sempre na mesma coisa, né? Ele acaba sendo substituído e cada vez mais desvalorizado, né? Então a gente precisa estar preparado para estas mudanças e aprender coisas novas é um caminho para esse preparo. Muito bem. Olha só, eu quero começar então perguntando aqui numa passagem que eu vi no teu livro, Onde Começa o Sucesso, que diz o seguinte: felicidade não é ter o que quer, é querer o que tem. Spencer Johnson, é isso? Me explica para nós por que tu colocou essa frase no teu livro e qual é a mensagem dessa frase, assim, explica um pouco melhor para nós. Essa frase do Spencer Johnson, muito bem lembrado dessa frase aí, ela faz a gente refletir, porque quando a gente fala em sucesso, a gente pensa em outras coisas também. Quando a gente fala em sucesso, a gente pensa em felicidade, né? E essas duas palavras, elas estão relacionadas, mas o sucesso, ele pode ser, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida na sua área profissional. Mas uma pessoa bem-sucedida na sua área profissional, ela pode não ser bem-sucedida na sua saúde ou na sua família ou em outras áreas. Então, o sucesso, ele está muito relacionado a ser bem-sucedido, mas não necessariamente ser bem-sucedido em tudo, né? E para você ter um sucesso pleno, você tem que ter um equilíbrio, né? E aí vem a felicidade. A felicidade não é você querer mais coisas, né? Mas sim estar satisfeito e contente com aquilo que você tem. Já o sucesso não, né? O sucesso é conseguir o que quer. Agora, a felicidade é querer o que tem. Parece um jogo de palavras, né? Mas isso é para a gente refletir e ter uma clareza maior, né? Uma das chaves para o sucesso que eu considero é a gente ter uma clareza, saber o que a gente quer,
saber o que a gente consegue, o que a gente não consegue, trabalhar nossos pontos fortes e fracos. No desenvolvimento pessoal a gente faz isso, né? A gente se conhece. E tem um termo bem da área empresarial que é a análise SWOT. A análise SWOT é isso mesmo, né? A gente vai analisar os pontos fortes da empresa e os pontos fracos. E na nossa vida também, né? A gente tem que se conhecer e trabalhar os nossos pontos fracos para que eles não nos prejudiquem e valorizar os nossos pontos fortes e se aproveitar deles, né? Usar eles para o nosso próprio benefício e das pessoas que estão com a gente. Então, Marcelo, tu pensa que felicidade e sucesso se complementam? Elas podem andar juntas? Ou para ter o equilíbrio? Como é que tu explica isso? Com certeza. A gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né? Não adianta você fazer só uma coisa, né? Não adianta você querer só cuidar da sua saúde e não ter como bancar ela, né? Você tem que equilibrar as duas coisas, né? Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu trabalho e o nosso corpo, ele consome muitas coisas, né? A gente não consome só alimento. A gente consome, na maior parte do tempo, oxigênio. A gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que se exercitar, a gente tem que cuidar o que a gente se alimenta pelos olhos, né? O que a gente consome com os olhos, o que a gente escuta, com quem que a gente conversa. Então a gente precisa equilibrar todas as coisas para que a gente atinja essa felicidade e se sinta satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, né? Tenha uma consciência de que a gente está fazendo o bem e aí com certeza a gente vai ter uma sensação de bem-estar e vai atingir com certeza a felicidade. É bem bacana falar nisso, né, Marcelo? Porque a gente percebe que às vezes as pessoas ficam surpresas quando alguém de sucesso, por exemplo, vamos dizer um artista, né, que é algo mais comum, assim, que as pessoas conseguem acompanhar a vida dessas pessoas. E quando acontece alguma coisa negativa com a vida dessa pessoa, e geralmente a mídia traz isso à tona, né? E aí as pessoas ficam assim, nossa, viu que adianta ter sucesso e olha aí o que aconteceu. Mas isso não quer dizer, porque talvez no momento da sua vida teve alguma coisa que não estava bem alinhada, né? Porque às vezes a pessoa ela tem sucesso, mas daqui a pouco ela não está cuidando de outras áreas. E é isso que a gente está trazendo aqui. Nós podemos ter sucesso e ao mesmo tempo ter felicidade. Mas para isso tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente. Então, eu quero fazer uma outra perguntinha aqui para o Marcelo. A gente tem muitos desafios diários, né, Marcelo? E muitas vezes o tempo para nós é um desafio grande da gente administrar, porque a gente é muito solicitado, né? Nosso dia a dia, eu falo nós no geral, né? Sempre tem alguma coisa pra gente fazer, sempre tem alguém pedindo alguma coisa pra gente fazer. E às vezes a gente tem essa impressão que o dia passa tão rápido e que a gente não teve tempo suficiente para realizar todas as coisas que a gente deseja. E como que tu diria, assim, para as pessoas que estão assistindo, quais seriam as tuas dicas, os hábitos, as coisas mais insignificantes, vamos dizer assim, para que a pessoa consiga administrar melhor o seu tempo, fazer aquilo que é necessário? E o que ela poderia fazer, assim, para quem está começando e para quem quer manter isso, manter esse equilíbrio? Boa pergunta, a questão do tempo, né? Todos nós temos ou esse aliado ou esse vilão, né, na nossa vida. O tempo. A gente tem que priorizar as coisas, né? Hoje em dia eu vejo muito o pessoal reclamar do tempo, né, e tal. Só que no mesmo momento que tem gente reclamando do tempo, a gente se impressiona com a quantidade de distrações que temos, né? A quantidade de séries que temos, né? Então, se as pessoas têm tempo para isso, elas deveriam ter tempo para as outras coisas, né? Então a gente deve priorizar o nosso tempo e não gastar ele, né? Porque no momento que a gente gasta, que a gente desperdiça ele, o tempo se torna um vilão. Então a gente tem que usar ele ao nosso benefício e aproveitar o tempo. Não digo que você não possa assistir um filme, que você não possa assistir a sua série, mas primeiro as coisas que são mais importantes e depois o entretenimento, né? Depois o descanso, né? Isso tem muito a ver com a procrastinação, né? A gente deve fazer primeiro aquilo que é importante, né? E daí, se sobrar tempo, né, daí sim você faz as outras coisas. Mas, com relação ao tempo, eu acredito que a principal coisa que a gente deve fazer é identificar o que é prioridade, né, ter uma clareza do que é prioridade e fazer aquilo, né, deixar as outras coisas de lado. Deixar a novela, deixar as notícias, deixar as redes sociais, deixar os vídeos, deixar as séries de lado, né, e fazer quando tem tempo, né, fazer quando sobra tempo.
Uhum. O Jadir que tá falando, né? O nosso professor aí do Mastermind, gratidão por estar aqui, as outras pessoas também que estão presentes, eu vi aqui também. Ah, nós também somos teu fã, Jadir. Com certeza, você é uma inspiração pra gente, né? Bom, Marcelo, essa questão que tu falou do tempo, agora sim a gente tá falando de cuidar o que a gente tá colocando na nossa energia e daqui a pouco a gente tá desperdiçando nosso tempo. Agora eu te falo para aquelas pessoas que às vezes elas têm muitas coisas para fazer. Eu vou falar por mim, tá? Porque assim, eu já não assisto televisão aberta, essas coisas assim, eu muito raramente uma série, acho que uma vez eu assisti, mas não cheguei a assistir tudo, a gente olhou um pedacinho só. Eu vejo que para mim é complicado às vezes de administrar tantas coisas que eu tenho para fazer. Tem treinamento, tem curso, tem os consultantes que eu também atendo, tem toda essa questão. E eu vejo que às vezes o tempo para mim ele é um pouco reduzido nesse sentido, porque é muita coisa para fazer. Para essas pessoas que já estão numa caminhada, que já estão com várias coisas importantes para serem feitas, qual é a tua dica que tu daria para organizar melhor esse tempo? Para não se perder assim de o que tu faz, assim, porque tu também tem bastante coisa para fazer, né? E eu vejo que tu consegue administrar isso muito bem. Poderia compartilhar com a gente aqui? Esse é um grande desafio, né? Porque no momento que a gente assume compromissos, né? Seja com a nossa família, com as nossas atividades profissionais, a gente tem que prestar conta daquilo, né? A gente tem que fazer. Então, o conselho que eu posso dar é não se comprometer, né? Não assumir tantas coisas, porque o nosso dia é limitado, né? Por mais que a gente seja disciplinado e não faça nada fora dos nossos compromissos, o dia é limitado, né? A gente precisa de tempo para fazer as coisas profissionais, fazer as coisas da família, dormir, né? Fazer as nossas atividades. Então, a gente não se comprometer, eu acho que também é um bom caminho, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo e depois perceber que deixou a desejar, que falhou, que deixou pessoas na mão. Então, acho que não se comprometer. Acho que esse é um ponto que a gente pode adotar, né? Não se comprometer, porque vai chegar um limite que a gente não consegue atender tudo que a gente se compromete. Mas esse se comprometer não é também, né, dizer, agora eu não vou assumir nada, vou deixar assim também. Não é nesse sentido, né, que ele tá falando, é isso? O equilíbrio, né? A ter gente tem que manter o equilíbrio em todas as coisas, né? No momento que a gente começa a não assumir nada, também a gente não está equilibrando as coisas, né? A gente tem que assumir até o ponto que a gente consegue equilibrar. Isso faz bem sentido o que tu falou, Marcelo, porque que eu vejo assim que daqui a pouco a gente dá uma analisada o que seria mais prioridade naquele momento, né? Seria isso que tu quer dizer, isso, né? Porque às vezes a gente quer assumir várias coisas, eu tenho essa característica, né? Então é uma coisa que eu tenho que me trabalhar também, de querer fazer várias coisas e tudo, isso que é legal, eu quero fazer, e acaba a gente assumindo muitas coisas que não é, que daqui a pouco a gente não dá conta e a gente fica ansioso, estressado, então a gente tem que ter esse cuidado. E Marcelo, para quem deseja assim trabalhar diariamente a sua prosperidade, que também tem a ver com o tempo, né? Porque a gente tem que disponibilizar um certo tempo para isso. Não é simplesmente eu quero ser próspero, tem aquela diferença, quem quer ser próspero e quem aceita fazer as ações necessárias para ser próspero. Todo mundo quer ser próspero, né? Mas fazer as ações é um desafio. Então eu te pergunto, para a pessoa que quer manter a sua prosperidade de forma diária, contínua, quais as ações assim que tu vê que seriam as primordiais, as principais, para que se tenha esse sucesso, né, em manter essa prosperidade? Porque a prosperidade a gente já sabe que é algo constante, não é fazer uma jornada de 21 dias e acabou. É tu dar todos os dias fazer algo pelo que tu crê e quer atingir na tua vida, né? Acho que para atingir esse nível aí, né, de prosperidade diária, é necessário a gente ter uma clareza do que a gente quer e o que a gente vai fazer para atingir, né? A gente tem que ter um plano, né, ter um cronograma, né, ter uma clareza do que a gente vai fazer para atingir aquilo que quer e se mexer para isso, né? A palavra iniciativa, ela também é uma palavra que eu gosto de usar muito, porque a partir da nossa iniciativa que as coisas vão acontecer, né? Não adianta a gente esperar, por exemplo, eu vou esperar para que a economia melhore, eu vou esperar para que troque o presidente, eu vou esperar para que, sei lá, venham as férias. A gente não pode esperar as coisas melhorar
para daí a gente mudar. É o contrário, né? A gente deve mudar, porque daí as coisas vão melhorar, daí os resultados vão aparecer, né? Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa e querer que as coisas melhorem, né? Se a gente ficar fazendo as mesmas coisas, as coisas vão continuar iguais. Então, para a prosperidade diária, né, acontecer, Ana Paula, é necessário nós mudarmos, né? Nós termos a iniciativa e mudarmos, que daí as coisas vão acontecer. A prosperidade daí vai acontecer. Marcelo, tu falou algo assim que é muito, muito importante, que eu bato na tecla aqui quando eu faço os posts, eu falo nas lives, né, que eu faço, de a gente não querer esperar que lá fora mude pra gente mudar. Exato. Isso é algo que para muitas pessoas ainda é um desafio grande, por quê? Porque tem uma crença de crer que para as coisas serem melhores eu tenho que esperar que lá melhorar, vou esperar passar a crise, eu vou esperar eu estar mais magra para fazer isso, eu vou esperar que meu marido melhore em tal situação para eu também fazer isso. E isso é um grande erro, é uma grande armadilha. A gente esperar que as coisas melhorem lá fora. Primeiro a gente começa dentro. É que nem uma mandala. A mandala, o que é o centro da mandala? Lá um pontinho da mandala começa lá no meio. E a mandala nada mais é a nossa célula. A nossa célula, quando a gente se originou, a gente começou num pontinho também. Então é de dentro para fora. Não vai adiantar a gente querer esperar lá fora. A gente tem que começar aqui dentro da gente. E isso, assim, é muito rico isso, Marcelo, que tu trouxe. Eu, sim, te agradeço por lembrar disso, que isso é bem importante. E a gente começar a fazer a diferença na nossa vida. Nós fazermos as mudanças, as transformações necessárias e não ficar se preocupando, esperando que lá fora, né, as coisas mude pra gente fazer alguma coisa. Essa questão da iniciativa, só complementando, Ana Paula, essa questão da iniciativa, eu falo isso por experiência própria, porque muitos anos eu sempre fui esperando, né? Primeiro eu vou esperar para eu ter meu primeiro emprego, agora eu vou esperar para eu terminar a graduação, agora eu vou esperar para comprar uma casa, agora eu vou esperar. A gente não pode esperar as coisas, né? A gente tem que mudar, porque daí as coisas vão ficar diferentes, né? Então a gente tem que ter essa iniciativa. A gente tem que tomar muitas vezes coragem, né? A gente tem que decidir e fazer esse esforço, né? E um outro exemplo que eu sempre trago é tipo assim, a gente não pode julgar, a gente não pode... o nosso salário não pode limitar a nossa capacidade de entrega. Então a gente não pode se limitar, eu não vou fazer porque eu não ganho. Então tu vai continuar não ganhando. Porque se tu fizer, aí um dia tu vai ganhar. Mas tu não vai ganhar para um dia tu fazer. Ao contrário, né? Primeiro tu vai fazer para depois ser valorizado. Isso tem no livro do Napoleão Hill também, que ele fala que a pessoa que faz mais daquilo que é paga para fazer, logo logo ela vai ganhar mais do que aquilo que é paga para fazer. E às vezes não quer dizer que vai ser no mesmo lugar que tu está. Porque vai sempre ter pessoas que vão passar por ali, que vão te ver, né? E quando tu entra nesse fluxo, e tudo é energia. Porque quando a tua energia ela fica elevada, ela muda, tu tem pensamentos prósperos, tu tem pensamentos de crescer, pensamento de agregar, pensamento de auxiliar, de ajudar. Esses pensamentos mais elevados, o que tu tá fazendo com a tua energia? Tu tá mudando a tua energia e tu tá atraindo pessoas com essa sintonia. Então, quantas vezes aconteceu, eu já trabalhei em empresa e já vi pessoas que tinham um ótimo desempenho e às vezes a empresa não estava valorizando como ela deveria ser valorizada. E o que aconteceu? Apareceu alguém lá de não sei onde, e não sei de onde também viu aquela pessoa, aí a gente diz, isso é um fato, é um acaso. Não existe acaso. E aí a pessoa viu aquela outra pessoa que estava ali fazendo um trabalho de excelência. Não, essa pessoa eu quero para minha equipe. Então isso acontece muito em empresa, quando não se tem esse olhar. Então a gente não necessita ficar preocupada. Mas eu tô fazendo aqui, não vou me... Aí tu já tá fazendo algo que tá sendo negativo, porque tu tá fazendo esperando ser reconhecido. Então não pode fazer com esse pensamento, porque senão tu te condiciona a fazer para que alguém esteja te vendo. Mas tu tem que fazer as coisas como se ninguém estivesse te vendo. Eu sou assim, eu vou fazer o meu melhor porque eu sou assim. Então isso é uma mentalidade que nós temos que mudar. E isso eu falo até para meus alunos, né? Não é porque tu vai fazer certo porque alguém tá te olhando. Tu vai fazer certo porque tu é assim. E aí isso se torna um hábito na tua vida. Isso se torna algo comum que
tu vai sempre fazer as coisas com excelência porque é o teu jeito de fazer, né, as coisas, né? É a tua essência, É exatamente. a tua essência. Marcelo, aqui no teu livro, na página 81, eu vi que tu fala de hábitos, né? A gente já falou um pouquinho aqui de hábitos, mas eu queria que tu falasse aqui pra nós quais os hábitos, assim, que tu acha mais importante a gente adotar e que são indispensáveis para aquele aspirante à prosperidade ou aquela aspirante àquela pessoa que estava buscando ter prosperidade, se ela ainda acha que não tem, né? Porque às vezes a pessoa já é próspera e ela também às vezes não sabe, né? Mas quais os hábitos que tu diria, assim? Os hábitos que a gente deve priorizar, né, para ter, todos nós temos bons e maus hábitos, né? Então a gente deve priorizar os hábitos que fazem bem para a gente, né? Que nos trazem benefício. Então tem vários entretenimentos que a gente se habitua a participar ou de dedicar tempo que não fazem bem, né? Que não trazem benefício. Então a gente tem que ser sincero com nós mesmos, né? Ver se isso que a gente está fazendo realmente faz bem para a gente, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer esportes que são perigosos ou tem hábitos que esbanjam dinheiro. Então a gente tem que priorizar os hábitos que nos fazem bem, né? E que sejam adequados de fazer, né? Que não estejam prejudicando nenhuma outra pessoa. Então priorizar aqueles hábitos que nos fazem bem. Uhum. Eu vi que tu fez umas perguntas aqui e eu achei bem interessante, inclusive eu vou usar essas perguntas nos meus atendimentos. Pessoal, eu peço vocês ir colocando coraçãozinho aí, ver se vocês estão gostando, pra gente saber aí como é que tá aí pra vocês, tá legal o assunto? Se quiser colocar pergunta também, pode colocar aí, a gente agradece. Eu vi que tu fez essas 3 perguntas, né? Da onde que tu tirou essas perguntas? Eu achei elas tão profundas, assim, que faz a gente olhar pra gente, porque às vezes a gente pega as ideias das outras pessoas, orientações, mas aqui eu vi que tu trouxe um viés de a pessoa se olhar e se autoavaliar, né? E eu achei bem interessante. Tu quer falar pra nós as perguntas? Pode ser. Eu tenho 3 perguntas aqui que eu peguei do livro O Poder do Hábito, aquele de capinha amarela, escrito em vermelhinho, né, do Charles Duhigg, se não me engano. As 3 perguntas são: quais são os seus hábitos? Então aqui a gente tem que ter essa sinceridade, essa clareza de quais as coisas que a gente faz, às vezes todos os dias, né, dedica tempo para isso, né, quais são os hábitos que a gente tem. Quais hábitos são saudáveis e devem ser priorizados, e quais hábitos são prejudiciais e deves reduzir. Então, como eu falei antes, né, a gente tem bons e maus hábitos, né, nada errado quanto a isso. Agora a gente tem que usar eles a nosso favor, né, priorizar os bons hábitos, né, compartilhar ele com outras pessoas, né, levar para outras pessoas para que elas nos incentivem também. Às vezes a gente tem um bom hábito, mas ninguém acompanha a gente, daí a gente fica fazendo negócio lá sozinho e logo a gente desiste. Então, se a gente tiver pessoas que também tenham esses bons hábitos, o ideal é a gente ter contato com essas pessoas que têm bons hábitos, né? E os hábitos que são prejudiciais, então se você vai no bar todos os dias, né, é bom que você reduza isso, né? Porque as pessoas que estão lá, provavelmente você deve se afastar delas, né? Eu vivi em bar a minha vida inteira, mas eu recomendo que você reflita se os lugares que você vai fazem bem para você ou não. Explica isso, como assim vivia em bar a vida inteira? Me conta, peraí, explica aí pro pessoal. A família teve negócio a vida inteira, né? A gente tinha lancheria a vida inteira, a gente tinha bar a vida inteira. Mas esse é um lugar que a gente evolui muito devagar, ou às vezes nem evolui. Então, são hábitos que eu sei que muita gente tem, né? De beber, de jogar, né? De jogar conversa fora. E às vezes esses hábitos você não vai conseguir eliminar. Mas se você puder controlar, se você puder reduzir, eu recomendo que faça isso, porque os resultados vão aparecer. É verdade, muito, muito, muito bem, Marcelo. Adorei essa tua explanação. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais específica, Marcelo. Eu vejo que tu tá assim, a gente é um casal, né? Pra quem não sabe, a gente é casado. E a gente está num crescimento financeiro, um crescimento, todos nós estamos, né? Quando a gente entra nessa questão de querer ser próspero, querer estudar a prosperidade, e o Marcelo é uma pessoa também que faz muito isso, né? Coloca muita coisa em prática, nós conversamos muito sobre isso, porque isso facilita o processo quando o casal está em sintonia nesse sentido, porque um ajuda o outro, né? Às vezes tem aquele dia que a gente tá um pouco menos
motivado, às vezes tá meio desanimado, alguns resultados, e aí um vai lá e ajuda o outro, se liga o outro, e a gente troca muitas ideias, e eu vejo assim, eu digo assim, eu sou muito abençoada, muito privilegiada, porque eu tenho uma pessoa do meu lado que me dá apoio, me dá uma força, me incentiva. E eu acho que eu também faço isso contigo, né? Com certeza. Então, assim, isso ajuda bastante, assim. Mas eu quero te dizer assim, o que tu faria? Quais os conselhos que tu daria para aquelas pessoas que estão tendo problemas financeiros? Às vezes não tem uma parceria, e não é que o fato de você agora começar a olhar, você vai dizer, ai meu Deus, só tem gente tranqueira. Não, não é isso. Mas como a gente falou lá no início, né? A gente tem que começar a mudar pela gente, não querer que os outros mudem pra gente mudar. Como que tu diria para essas pessoas que estão tendo esses problemas financeiros? Quais os passos, quais as coisas que elas poderiam fazer para que a sua vida financeira comece a melhorar, para ela ter um pouco mais de liberdade financeira e consiga investir mais nela? Essa é uma ótima pergunta. A questão financeira envolve todos nós, né? E para a gente ser bem sucedido financeiramente, a primeira coisa é a gente acreditar que merece, né? E a gente só vai conseguir acreditar, porque a gente não consegue mentir para a gente, né? A gente só vai conseguir acreditar quando a gente tiver certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Então não adianta a gente querer se enrolar e fazer meia boca as coisas, né? A gente tem que ter certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Então a gente não adianta prestar um serviço mais ou menos, não adianta fazer uma coisa com pressa, não adianta fazer uma coisa para querer se dar bem. A gente tem que querer fazer um serviço, fazer um trabalho, fazer uma parceria que a gente vá agregar. Então, quando a gente faz isso, a gente acredita que a gente está fazendo a coisa certa, daí a gente vai ter uma consciência tranquila e a gente vai atrair isso para a gente. Porque se a gente quiser só, eu quero mais, mas se tu não acreditar lá no fundo do teu coração, se tu não acreditar que tu merece, tu não vai ganhar. E como que tu vai acreditar que tu merece? Quando tu fizer a tua parte, quando tu tiver certeza que tu fez tudo que tu tinha que fazer. Então, a gente tem que acreditar. E para acreditar vai ser necessária iniciativa, a gente vai ter que ser sincero com a gente mesmo, a gente vai ter que achar alguma coisa que a gente consiga fazer que realmente ajude, né? Não adianta querer fazer um trabalho só para ganhar dinheiro. Tem que fazer um trabalho que traga resultados. Porque se você não trouxer resultados, o seu trabalho vai ser descartado. E se você quiser ficar rico, uma coisa que eu digo é você tem que fazer outras pessoas serem ricas. Porque você não vai ficar rico sozinho. Você sempre vai precisar de outras pessoas. Não adianta você querer, eu vou me dar bem sozinho. Não, isso nunca vai acontecer. Você vai ter que fazer alguma coisa para alguém, ou para muitas pessoas, ou para empresas muito grandes. Então você vai ter que ajudar outras pessoas. Esse é o caminho, né? Então você tem que ser dedicado, esforçado e querer que outras pessoas também fiquem ricas com você. Porque você ficar rico sozinho não existe, né? Porque uma hora você vai precisar de apoio, uma hora você vai precisar de um parceiro. E você precisa ter essas pessoas que também são ricas ao seu lado. Você precisa ter essas parcerias ao seu lado. Porque senão você vai ficar rico e depois logo vai ficar pobre, né? Você não vai conseguir se manter porque está cheio de gente pobre ao seu lado. Então todos que estão à sua volta precisam ter condições de melhorar. Então quando você consegue fazer isso e ajudar outros a fazer essa mesma caminhada, você tem mais apoio ao longo do caminho. Ok. Aqui também no teu livro eu li que tem uma parte que fala do ganha-ganha, né? A gente que fez o treinamento do Mastermind tem um hábito, nos hábitos da Lei do Triunfo, do ganha-ganha ali, né? Todos ganham, né? Eu queria que tu explicasse o que seria isso, porque às vezes a gente vê as pessoas prestando um serviço e às vezes algumas pessoas ficam insatisfeitas, acham que o valor foi muito além do que o serviço valia, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas têm esse hábito de avaliar o trabalho do outro, né? Ou fica com aquela sensação de que ficou no prejuízo. Como é que é essa teoria do ganha-ganha? O que seria isso, assim? O ganha-ganha tem a ver com isso que eu falei, né? Você tem que fazer outros ganhar também, né? E você tem que ter uma boa reputação, né? Porque se você faz um negócio com uma pessoa e a pessoa fica com uma má impressão sua, essa má impressão ela vai para outras pessoas também, né? E consequentemente você acaba perdendo espaço, né? Você vai ser excluído do seu mercado. Então, o ganha-ganha é também para que você consiga se manter naquele negócio, né? Naquele setor, naquela profissão que você está. Porque se você fizer um trabalho que a pessoa vai se sentir prejudicada,
você não vai ter novas oportunidades com aquela pessoa e provavelmente com as pessoas com as quais aquela se relaciona, você também não vai ter mais oportunidade. Então o ganha-ganha é para você criar uma boa reputação, para você ser recomendado, né? É muito bom quando a gente atende alguém e essa pessoa recomenda nós para outra pessoa, né? Então o ganha-ganha tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com você deixar os outros satisfeitos e tem a ver com você ter novos clientes, né? Ser recomendado, ser indicado. Hoje em dia a gente é muito valorizado não por aquilo que a gente faz, mas pela raridade com que o nosso trabalho tem. Então, quem faz um trabalho é valorizado. Agora, quem faz um trabalho bem feito, com dedicação, é mais valorizado ainda. Às vezes é o mesmo trabalho, mas por ele ser feito com uma dedicação maior, com uma qualidade maior, com uma preocupação maior, ele é mais valorizado. Então, faça o teu trabalho bem feito, né? Faça o seu trabalho com dedicação, que, consequentemente, as pessoas que estão à sua volta vão ganhar e vão recomendar você. Você vai ser um cara bem conceituado, né? Você vai ser procurado, você vai ser disputado, você vai ser uma pessoa que é agradável de negociar. Então, o ganha-ganha tem muito a ver com isso. Ótimo. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. Eu e tu, a gente já sabe, né? A gente já ama ler, gosta de ler. Mas as pessoas que não gostam muito de ler, tá? Tem pessoas que não têm essa afinidade com leitura. Às vezes dizem que logo ficam com sono quando começam a ler. Tem uma certa dificuldade de manter uma constância na leitura. É possível a gente trabalhar o equilíbrio da prosperidade sem ler nenhum livro, simplesmente só fazer as ações, participar de algum curso, alguma coisa assim, sem a leitura? Dá pra gente ter esse equilíbrio ou não? Boa pergunta. A leitura é uma coisa que me ajudou bastante nos últimos tempos. É claro que tem que ser uma leitura equilibrada, você não pode ler o dia inteiro, por favor, né? Tem que ser uma leitura equilibrada. E a leitura, claro, você não pode ler, por exemplo, logo depois que almoçou. Você não pode acordar e querer ler, né? Você não pode querer ler quando está cansado, né? Eu, por exemplo, não consigo ler enquanto estou no ônibus ou no trem, eu não consigo ler em movimento. Então, tem momentos que a gente não consegue ler, né? Então, a gente não pode estar cansado para ler. Tem que reservar um tempo e tem que ser uma leitura que te agrade, né? Achar uma leitura que te agrade. E, geralmente, esses livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eles são livros mais longos, assim, né? Não é que nem um romance que você lê e fica curioso e lê todo o livro bem rapidamente. São livros que você deve ler e fazer uma pausa, você deve ler, fazer um resumo, refletir sobre o que leu. E geralmente eles são livros mais extensos que você deve ler aos poucos, né? Não precisa... eu li 20 páginas hoje, eu vou ler 20 páginas todo dia. Às vezes não vai dar. Então, lê até você se sentir satisfeito. E por falar em leitura... O meu livro, agora eu vou fazer uma propaganda, o livro Onde Começa o Sucesso é uma boa indicação para você iniciar o hábito da leitura. Porque são leituras bem curtas, bem reduzidas, e no meio dessas leituras, né, ao longo do livro... Desculpa te interromper, uma linguagem de professor, gente. Então ele tem a didática, então assim, ó, é muito explicadinho, assim, eu sou professora também. E o livro tá muito, assim, didático, assim, tu consegue entender o que ele tá falando, ele explica muito bem isso, né, Marcelo? Isso, exatamente. E o livro, Ana Paula, foi feito para esse pessoal, assim, que quer começar a ler, mas ainda não tem esse hábito. Então, para criar esse hábito, o livro é bem curtinho, bem fácil de ler, e ao longo do livro, assim, entre um capítulo e outro, eu coloquei alguns links, né, um QR Code, tem alguns QR Code que nem esse aqui. E aí, nesse QR Code, tem um link para um vídeo relacionado a esse assunto. Então, você faz algumas pausas no meio da leitura, né? E vai assistir um vídeo relacionado àquele assunto que você acabou de ler. Então, é um livro muito convidativo. E outra coisa que eu faço ao longo do livro é indicar outros livros relacionados. Então, eu indico aqui, acho que uns 13 ou 15 livros. Não precisa falar todos, mas fala não uns vou falar dois, todos. Mas eu pessoal. indico alguns livros do Napoleão Hill. Eu falo muito sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Eu falo muito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Falo muito dos livros do Tim Ferriss, que é o Ferramenta dos Titãs, que é um livro muito bom. O Ferramenta dos Titãs é um livro, assim, muito bom. E ele é dividido em pessoas saudáveis, pessoas empreendedoras, né, empresários, e as pessoas inteligentes, né, as pessoas sábias.
E tem um brasileiro nesse livro, que é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho está classificado aí como pessoas sábias. Então, quando a gente lê essas histórias, né, a gente começa a se alimentar de conhecimento, de experiências, né? A gente aprende o que o autor vivenciou, né, estudou. Então, a vantagem de fazer essas leituras é que a gente fique com mais preparo, com mais conhecimento para os desafios aí do nosso dia a dia. Então, o livro, como eu falei, ele tem indicações de outras leituras que certamente vão ajudar você no seu sucesso e na sua prosperidade. Tu falou do Paulo Coelho, inclusive ele tem uns livros de autoajuda, né? Um livro que eu li 2 livros, A Brida e o Alquimista. O Alquimista é um livro que fala da tua missão pessoal. Muitas vezes a gente tem a nossa missão pessoal, né? Para quem me acompanha aqui sabe que eu creio, né? Que nossa primeira missão é a nossa reforma íntima, é curar as nossas emoções, né? É a gente se melhorar. E a segunda missão é a gente fazer algo que vai agregar para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. E nesse livro do Alquimista, do Paulo Coelho, por exemplo, ele fala muito disso, que às vezes a gente está numa zona de conforto, tá tudo bom assim, tá legal assim desse jeito, mas tá aquela rotina. E a pessoa tá deixando de viver a missão dela, aquilo que ela veio para o mundo ser, né? Fazer o melhor dela, e ela não tá dando o melhor dela naquela profissão, naquela atividade que ela tá realizando, né, Marcelo? Então esse teu livro também traz muito disso, né? Porque a zona de conforto é uma armadilha também, né? A gente tá achando que tá parada a nossa vida, mas na verdade a vida tá seguindo. E aí quando a gente não se mexe, a vida faz a gente se mexer. E aí às vezes vem coisas que a gente diz, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas você às vezes tá uns sinais ali te dizendo, acorda criatura, faz alguma coisa. E aí tu fica ali, né, esperando a vida passar. E a vida ela não vai esperar, ela vai te tocar pra frente. E aqui nesse livro fala muito disso, né, Marcelo? De que a gente tem que tomar iniciativa, que tu falou também antes, né? Isso. Não esperar que as coisas aconteçam. A gente tem que começar a dar o primeiro passo, né? Exatamente. Se a gente ficar parado, na verdade a gente não está parado. A gente está ficando cada vez mais para trás, né? Porque o mundo não para, né? O mundo e as outras pessoas estão sempre evoluindo, né? Nos outros lugares, alguém está fazendo alguma coisa, alguém está melhorando, alguém está fazendo alguma evolução. E se a gente não participar dessas mudanças, dessas evoluções, né, dessas novas possibilidades, a gente está ficando para trás. Então é necessário que a gente acompanhe esse movimento, né, do mundo, das coisas, enfim. E como você falou antes, né, Ana Paula, quando a gente ajuda as outras pessoas a melhorar, a gente está fazendo a nossa parte, né? Porque imagina se ninguém tivesse feito as coisas, né? Hoje nós estaríamos morando no meio do mato, né? Então nós temos uma grande responsabilidade, né? Se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente tem que, de alguma forma, ajudar, melhorar, né? Evoluir, mudar. E com certeza, né, Ana Paula, a zona de conforto nos deixa confortáveis, né? E para a gente mudar, muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, tem que enfrentar o novo, né? Tem que se dispor a mudar, né? Tem que reaprender, né? Tem que absorver novas formas de fazer as coisas, novas tecnologias, adquirir novas habilidades. Então a gente tem que estar sempre em busca disso, né? Porque senão a gente fica para trás. Pessoal, vamos colocando em um coraçãozinho se alguém tá gostando aí, como é que tá. Se tiver uma pergunta, vamos fazendo aí, só pra gente interagir aqui. É um bate-papo, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Se a gente souber responder, a gente responde. Se a gente não souber, a gente responde em outro momento. Então, fique bem à vontade. Marcelo, eu vi que no livro tem várias perguntas. Tu fez várias perguntas assim. Né, quem me acompanha sabe que eu sou terapeuta também, né? Trabalho como terapeuta. E a gente usa muito as perguntas, né? Porque isso tem um porquê da gente usar as perguntas. As perguntas, elas servem para a gente ter uma autorreflexão, né? Quando a gente pergunta para outra pessoa as perguntas certas, vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele tem a tendência de querer responder. Ele não gosta de receber uma pergunta e ficar sem resposta. E ele começa a trabalhar para poder achar resposta
para aquela pergunta que a gente está fazendo. Por isso que a gente fala em perguntas certas, porque a pergunta feita corretamente, ela vai fazer tu fazer uma autorreflexão. E eu vi em vários momentos, eu tive que fazer pausa no livro do Marcelo, porque ele faz vários momentos perguntas muito profundas e que faz a gente pensar. E às vezes a gente tem coisas que a gente já sabe fazer, mas a gente esquece de fazer, de aplicar no nosso dia a dia. E aí, lendo o livro, esse despertar acontece em vários momentos. E, inclusive, aqui tem uma pergunta que me chamou a atenção, que é a seguinte pergunta: por que as minhas amizades terminam? E aí, trazendo um gancho para essa pergunta que tu fez, a gente traz o gancho também daquela questão de que muitas vezes as coisas elas vão mudando, a vida ela é em movimento e pessoas entram na nossa vida, pessoas saem. Então, o que tu quer dizer com essa frase? Por que as minhas amizades terminam? O que tu quer dizer com isso? Isso é pra gente refletir, né? Às vezes a gente não valoriza os nossos relacionamentos, ou a gente não cultiva, né? Daí a gente acaba perdendo o contato e não mantém, né? Não tenta... A gente não consegue se manter próximo de todo mundo, né? A gente, como você falou, né, Ana Paula, a gente conhece muitas pessoas, né, ao longo da nossa vida, e quando a gente menos percebe, essas pessoas já não fazem mais parte, né? Então foi um momento que eu estava refletindo mesmo sobre isso, e para que todos possamos refletir, né? Que a gente às vezes não valoriza coisas simples do nosso cotidiano, mas às vezes elas são muito importantes. De repente não são simples, mas nem por isso são menos importantes, né? Então às vezes são simples, mas são importantes também. E eu tô trazendo um gancho para essa pergunta também, que tu também falou que a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Essa frase se encaixa também? Um pouco se encaixa um pouco também. Às vezes a gente precisa se afastar de algumas pessoas, né? Mas não era bem isso que eu estava em mente quando eu escrevi, tá, né? Uhum. Era mais uma questão que eu estava refletindo sobre eu valorizar mais, né, as relações que eu tinha. Tá. E, bom, Marcelo, não sei se tu quer fazer mais algum comentário sobre o geral dessa questão do equilíbrio, da prosperidade, ou algo assim que para nós temos uma ideia geral, assim, do equilíbrio e prosperidade, que é o nosso tema hoje. Perfeito. Lembrei de uma outra questão que a gente não abordou muito, que é quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente fracassa, né? Quando a gente, né, pisa na bola. Isso acontece, né? A gente pode errar, né? A gente não é perfeito, né? Então a gente pode errar, né? Mas o importante é a gente aprender com esses erros e não repeti-los, né? A gente cuidar para que isso não aconteça de novo. E para encerrar mesmo agora, quando a gente perguntou, uma vez a gente leu assim que a gente perguntou para uma pessoa de muito sucesso para ela, assim, qual era o segredo do sucesso? E a pessoa disse assim, fazer as escolhas corretas. E como fazer as escolhas corretas? E a pessoa de muito sucesso respondeu, tendo experiência. E aí fizeram uma outra pergunta para a pessoa de sucesso. E como ter experiência? E ele respondeu assim, fazendo as escolhas erradas. Então, às vezes a gente erra, né? A gente pisa na bola. E isso não é um problema, né? Porque isso vai fazer parte da nossa experiência, né? Vai fazer parte dos degraus, né, que a gente vai ter depois para o nosso sucesso. Então, errar não é o problema, né? O problema é não aprender com esses erros e repeti-los, né? Então, sempre que a gente faz uma coisa e não deu certo, né? Pela iniciativa de nós termos feito, né? Pela experiência de nós termos feito, a gente tem a obrigação de achar as vantagens desse erro, né? Aproveitar, né, os benefícios desse erro. Eu lembro que teve um autor, o Jim Collins, que é um consultor americano, ele é consultor do Grupo Ambev, ele é consultor do Jorge Paulo Lemann. E ele fez um livro uma vez, que o título do livro era Empresas Feitas para Vencer. E várias dessas empresas que ele relatou no livro dele faliram logo depois. E aí, o cara errou, né? Ele fez uma previsão errada. E aí, ao invés dele desistir da carreira de consultor e de escritor de livros, ele estudou a fundo quais essas empresas que caíram e fez outro livro. Fez um livro com o título Como as Gigantes Caem. Então, de um erro dele, de um fracasso dele,
ele transformou aquilo numa oportunidade para ele fazer um novo livro, né? Fazer mais uma divulgação aí do conhecimento e da experiência que ele tinha. Então, se um grande autor conseguiu achar uma oportunidade no erro dele, né, num erro grave que ele fez, nós também conseguimos. Então, que a gente possa aproveitar os momentos que a gente teve problemas e erros e fracassos e fazer deles novas oportunidades. Nossa, Marcelo, essa tua fala aí, acho que é algo assim que a gente convive com o fracasso, né? Muitas vezes a gente tem ideias, a gente quer fazer coisas, e isso é bem importante a gente ter essa em mente, né? Com esse exemplo que tu tá trazendo, de que o fracasso faz parte da aprendizagem, né? E é isso, né? A gente não pode desistir porque a gente fracassou ou não deu certo alguma coisa. E isso tá no diferente. É isso que é a diferença daquelas pessoas persistentes daquelas que não são persistentes, né, Marcelo? Uma coisa é ser teimoso, né? Tu errar e ficar fazendo de novo, né? Não é o isso. mesmo erro, né? É você reconhecer, você aceitar que precisa aprender coisas novas, você aceitar que precisa de ajuda, você aceitar que precisa fazer diferente. Esse é o caminho, né? Para não repetir o mesmo erro. Sim, sim. E o fracasso, como tu falou, é algo que pode ser um grande professor, né? Exatamente. Um professor que vai te ajudar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. A gente aqui, o pessoal que conhece a gente sabe que a gente estuda muito, a gente tem formação acadêmica e tal, né? Mas, assim, as pessoas que não têm formação acadêmica, porque se eu já escutei muito disso, tá? Então eu quero te fazer essa pergunta. Que não tem formação acadêmica, tem que ir pouco estudo, elas podem também entrar nesse caminho da prosperidade, buscar e ser mais prósperas, ter equilíbrio, ou tem que ter estudo, tem que ter faculdade, por exemplo? Uma ótima pergunta. Se fosse só ter o conhecimento, né, todos os professores aí das escolas seriam os mais Ricos. os mais bem-sucedidos, os mais disputados, os mais ricos, né, com certeza. E não é só ter o conhecimento, né? Além de ter o conhecimento, claro, você vai precisar, em alguns momentos, de alguém para lhe dar um suporte, um ensinamento, mas só o conhecimento não é suficiente, né? Às vezes a gente tem exemplos de pessoas que não têm escolaridade e são muito bem-sucedidas, né? Então, claro que o conhecimento ajuda, né? O conhecimento dá um bom suporte, mas ele não é obrigatório, Não é o né? fundamental, né? Não é o fundamental. Você não precisa esperar, de novo, né? Você não precisa esperar isso acontecer para daí ser bem sucedido, né? Para daí você mudar, né? Eu acho que o conhecimento ele é importante, mas ele não é fundamental, né? Você vai conseguir evoluir, vai conseguir ter sucesso, né? Mesmo que a sua escolaridade não seja de primeira linha, né? Não tenha sido uma graduação lá da maior classificação possível. Então você consegue. Isso está muito relacionado à sua capacidade de agir, né, diante das situações. Não adianta você só ter conhecimento e quando chegar a hora você não usar, né? Então você tem que ter essa habilidade de saber usar aquele pouco que aprendeu. E que às vezes as pessoas têm a nossa cultura aqui tem muita essa coisa do diploma, né? Eu lembro que lá quando eu me formei a primeira vez, né, que foi no magistério, depois eu fiz a pedagogia e tal, e mais após, eu lembro que lá atrás eu achava assim, com diploma a gente já, né, sai com um emprego garantido, tá tudo certo, agora eu já fiz. Eu sempre tive essa sede de estudo, de continuar estudando, né? Mas a gente vê que muitos jovens têm essa mentalidade de achar que chegou num ponto ali, tá tudo certo, agora é só curtir. E não é assim que funciona, né, Marcelo? A gente tem que aplicar o conhecimento. E como tu falou, né, qualquer pessoa pode se trabalhar essa prosperidade, ela não precisa ter estudo. O que ela tem que ter é iniciativa e ação, né? Fazer as ações necessárias. Exatamente. Né? Estudar por conta própria, né? Buscar mentores para auxiliar, né? Para auxiliar nessa jornada. Eu creio que isso também auxilia bastante, né? Quem está buscando ser próspero, né? Porque assim, que nem a gente que atua na nossa profissão, exige a gente ter graduação, né? Pra gente ser professor tem que ter graduação. Mas tem profissões que não é necessário, né, Marcelo? Que pode... a gente até sabe, tem pessoas aí que tem cursos, dão cursos e elas não têm graduação. Mas às vezes elas buscam ter, não pelo fato delas darem o curso, mas pelo fato da sociedade cobrar um diploma, né? Nós ainda temos uma sociedade que cobra muito isso, né? Que é o diploma.
Não é o diploma o principal. O diploma é só um papel e tem gente que faz uma ótima faculdade, que se dedica, e tem gente que faz meia boca, né? E não quer dizer que vai ser um excelente profissional. E aí a gente traz tudo que a gente falou aqui né, em relação ao livro, as leituras que a gente usou aqui pra gente fazer essa live de hoje. É um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Não é só uma coisa, né, Marcelo? Exatamente. São várias coisas que a gente vai fazendo. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer tudo isso, mas isso é muito difícil. Não é. É aquilo assim, é a gente começar a criar hábitos, que a gente falou antes, saudáveis. E isso o hábito, o que é? Algo que vai virar normal na nossa vida, vai ser corriqueiro. E aí vai ter coisas que nós vamos fazer sem pensar. A gente vai agir no piloto automático no bom sentido, né? A gente vai estar fazendo práticas aí. Por exemplo, um hábito que a gente adquiriu é a leitura, né, Marcelo? Todo dia a gente lê um pouco. Tem dias que é corrido, que a gente não consegue ler como gostaria, mas a gente tem esse hábito de pelo menos 1, 2 páginas. E eu pelo menos faço isso, não sei tu, mas eu procuro ler, porque já virou um hábito. Se eu não leio, parece que tá faltando alguma coisa. E não era assim lá atrás. Lá no passado eu lia, mas não era aquela coisa. E a leitura, ela é libertação. Quando tu lê, quando tu começa a assimilar conhecimento, começa a bater de frente as tuas ideias com outras ideias, aí que tu faz o teu crescimento pessoal, porque tu começa a analisar o que tu pensa e analisar o que as outras pessoas pensam, e aí às vezes tu chega num senso comum. Às vezes a tua opinião já mudou, não é igual a da outra pessoa, e tu já tem uma outra opinião formada. E é isso que muitos, que a mídia e muitas, vamos dizer, pessoas que não têm tanta boa vontade de que a gente cresça, que a população cresça, que a massa cresça, porque quando a maioria das pessoas pensam, quando a maioria das pessoas adquire conhecimento, elas são pessoas muito mais difíceis de serem domadas, né? Porque elas detêm o conhecimento. Elas não vão ser enganadas por qualquer coisa ou por uma cesta básica que elas ganharem. Elas sabem o que elas querem da vida delas. Então, é isso que a gente quer, né, Marcelo? Eu tenho um objetivo, um dos meus objetivos é que mais pessoas sejam felizes e prósperas. Como tu falou também no teu livro, e tu explanou muito bem, não adianta eu querer só eu ser rica, querer só eu ser próspera. Eu tenho que querer que as outras pessoas ao meu entorno também sejam. Todas aquelas que chegarem em mim, quiserem um apoio, uma dica, alguma coisa, eu vou ajudar da melhor forma possível, com toda boa vontade. Porque se eu ajudo o meu parceiro, ajudo a pessoa que está ali buscando conhecimento a ser próspera também, eu também estou sendo próspera. Entende? Eu vou lidar com uma pessoa próspera. E isso vai enriquecer a mim mesma e ao mesmo tempo aquela outra pessoa. E a gente, né, fala isso da união de mentes, né? Que é o mind, mastermind que a gente fala, né? Isso. Então, quanto mais a gente estiver unido nessa força de se unir com essas mentes que pensam para frente, que pensam positivo, que são elevados, nós estamos nos conectando com uma energia máxima, com uma energia de luz, com uma energia de prosperidade. E eu falo de luz, eu falo... É um equilíbrio. Não é só o material, nós temos o espiritual também que tem que se trabalhar, né? Então, quanto mais equilíbrio a gente encontrar, mais a gente vai ter prosperidade na nossa vida. E a gente vai atrair pessoas assim, né? E também não adianta a gente forçar, né, Marcelo? Se a pessoa não quer, a gente querer empurrar que ela faça, né? Ela tem que querer buscar isso pra ela, né, Marcelo? Não adianta a gente... Tem duas coisas que não adianta, né? Não adianta a gente querer forçar os outros a fazer as coisas, né? E não adianta a gente fugir dos outros quando os outros nos procurarem, né? A gente vai ser procurado, a gente vai ser requisitado e a gente tem que assumir, né, essas responsabilidades, né, atender esses chamados. E você falou antes, Ana Paula, do currículo, né, da formação. A formação, ela era valorizada um tempo atrás, justamente porque ela era uma coisa mais rara, né? Mas como hoje isso é tão comum, né, é mais comum do que antigamente, pelo menos, então também já não é tão valorizado, né? Já não é tão, já não se destaca tanto porque é muito fácil, né? Hoje tu te formar, hoje tu ter uma graduação. Então só ter a graduação, mais uma vez, não é o suficiente. O importante é o que você faz com a sua graduação.
Você vai ter duas pessoas completamente diferentes que estudaram no mesmo lugar. Mas por que elas não são iguais se estudaram no mesmo lugar? Porque não é só o que estudaram que vai contar, né? É o que elas fazem, né? Com aquilo que aprenderam, né? É como elas se dedicam a aprender coisas novas, né? O nosso corpo, por exemplo, precisa de alimento. E o nosso espiritual, por exemplo, precisa de conhecimento. Então a gente precisa estar se alimentando dessas coisas, né? E por isso que você falou da leitura, né? A leitura nos alimenta, né? Então é importante a gente se manter nutrido, né? E a leitura é uma forma para a gente fazer isso, né? Para a gente se manter bem alimentado e se manter capacitado para ir atendendo esses desafios aí que vão acontecendo. É isso aí, né, Marcelo? Então, assim, eu gostaria que tu desse uma mensagem pro pessoal aqui de motivação, para que a pessoa tenha, assim, uma clareza, um incentivo, se ela tá fazendo alguma coisa, algum projeto, se ela tem alguma coisa que ela tá almejando, para ela se sentir mais motivada a continuar e não desistir. Boa, agora eu lembrei de uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que nos ajuda a refletir. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo novo, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo. Então todos nós podemos aprender alguma coisa a mais, né, por mais conhecimento que a gente tenha, e todos nós podemos ensinar alguma coisa para alguém. Então que a gente possa praticar essas duas coisas aí, aprender e ensinar. Ótimo, Marcelo. Muito, muito, muito obrigada por ter participado aqui hoje com a gente. Eu espero que essa live de hoje possa agregar na sua vida, de quem está assistindo, de quem vai assistir depois, porque até inclusive eu tô fazendo um treinamento de marketing digital e estão dizendo aí que é pra gente tirar as lives, mas eu vou deixar porque eu quero que mais pessoas possam assistir e possam se beneficiar desses momentos aí que a gente tá compartilhando conhecimento. Porque o que a gente quer é que mais pessoas prósperas e mais felizes, né, Marcelo? Com certeza. Então tá, um forte abraço a todos. Gratidão pela participação aqui de vocês, gratidão para quem vai assistir e que vocês possam colher tudo aquilo que vocês necessitarem nesse momento. Um forte abraço a todos e até a próxima.